Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar a mesa, através da deputada Ali Silva, dar os parabéns para a FEComércio por receber esse evento aqui, e em nome da presidente interina, Maria Luísa, que ela estava me dizendo que é a primeira mulher em 80 anos a assumir esse posto. E eu achei um absurdo que demorou tanto tempo para uma mulher chegar nessa posição aqui. Não sei o que está acontecendo com a FEComércio de Minas Gerais. Mas parabéns, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço também ao deputado Luiz Miranda a oportunidade por falar sobre reforma tributária. Infelizmente, era ele que deveria estar falando aqui para vocês. Ele é muito mais enfático do que eu para falar sobre a reforma tributária. Vocês iriam adorar o deputado Luiz Miranda falando sobre isso. Mas como eu já há algum tempo, desde que começou a frente parlamentar, tenho trabalhado com ele, fomos ao Rio Grande do Sul em 2 momentos, em Passo Fundo, em Bento Gonçalves, depois ao Rio de Janeiro, na Firjan, e agora aqui em Minas Gerais. Então eu me sinto confortável para falar em nome dele, apesar de ele ser bem mais enfático nessas posições. Muito bem, eu vou fazer uma divisão aqui em 2 partes para vocês. Do primeiro trabalho que eu, juntamente com outros colegas da Anfip e da FENAFISCO, fizemos sobre reforma tributária. Há cerca de 2 anos atrás, a associação da qual eu faço parte, sou vice-presidente, que é a Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, juntamente com a FENAFISCO, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, cujo presidente está aqui, Charles Alcântara, que muito me honra estar na presença dele. Também é outra pessoa que fala muito bem, eu gostaria de depois escutar o Charles falando. Então, essas 2 entidades, há cerca de 2 anos, se reuniram para estudar o nosso sistema tributário, verificar quais eram os problemas, porque todo mundo reclama do nosso sistema tributário. E nós, ao longo de um período de 1 ano, mais ou menos, com mais de 40 especialistas, tributaristas, economistas, lá na sede da Anfip, às vezes na sede da FENAFISCO, nos reunimos e discutimos sobre o nosso sistema tributário. E lançamos, no ano passado, em São Paulo, um livro de 804 páginas, onde nós fazemos um diagnóstico do nosso sistema tributário. Apontamos quais são os problemas do nosso sistema tributário. E nesse ano, a partir desse diagnóstico, nós lançamos um outro livro que tem uma síntese aqui. Alguém poderia me prestar um livrinho desse? Esse aqui é uma síntese do livro que nós publicamos completo este ano. E vocês podem conseguir esse livro pedindo para a Anfip ou para a FENAFISCO, que é um livro meio físico, ou ir no site de qualquer uma das 2 entidades e baixá-lo. O completo é melhor do que o síntese. Nesse livro completo, então, nós propomos o que deve ser feito no sistema tributário brasileiro para torná-lo mais justo e menos regressivo. Não que isso esteja definido. A nossa ideia sempre foi colocar a nossa posição e discuti-la com a sociedade, assim como a gente está fazendo hoje. Então, nesse primeiro momento, eu quero apresentar aqui o nosso projeto. Deixa eu ver se Então, as 2 entidades foram as protagonistas neste projeto, que hoje ele é falado no meio acadêmico, é falado no Congresso, em diversos, talvez você já até tenha ouvido falar, tenha lido o material que nós publicamos. A pergunta que se faz é: por que fazer uma reforma tributária? Por que se fala em reforma tributária? Já ouvimos falar aqui que o nosso sistema é complexo, e realmente é. Que ele que se paga muito tributo nesse país. E realmente se paga. Que a carga tributária do país é elevada, e ela não é baixa. Realmente não é. Mas o que dificilmente a gente escuta
é muito raro escutar, é que deve ser feita uma reforma tributária, porque o nosso sistema tributário é extremamente regressivo, é um dos mais regressivos do mundo, se não o mais regressivo, e isto faz com que a desigualdade de renda e a desigualdade social aumente no país. Então, por isso tem que ser feita uma reforma tributária. Ao longo dos anos, se comprovou que o sistema tributário progressivo, aliado a políticas públicas que deem educação, saúde, infraestrutura para a sociedade, fazem com que a desigualdade diminua. Isso foi o que ocorreu nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que ocorreu na Europa. Um sistema tributário progressivo e reverter a arrecadação em prol da sociedade. Isso deve ser feito. Então nós chegamos a essa conclusão e colocamos no nosso trabalho. Vou colocar aqui. O nosso sistema tributário não é o que causa a desigualdade social, mas ele é um excelente instrumento capaz de resolver a desigualdade. Desigualdade é algo que é inerente à civilização humana. Não existe país, não houve civilização na história onde não houvesse desigualdade. Ela é inerente ao ser humano. O problema é a desigualdade extrema. Quando a desigualdade é extrema, ela causa insegurança na sociedade, ela dificulta o desenvolvimento, impede as empresas de concorrerem. Eu vou vir mais para frente aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. 10% da população, dita a mais rica, fica com mais de 50% de toda a renda produzida no país. E olha só, se vocês olharem ali, ó, a população mais rica começa a partir de R$ 5.240 a renda. Então, quem tem mais de R$ 5.240, R$214 de renda, é a população, está entre a população mais rica do país. E quem ganha mais do que isso, que são 10% de toda a população, concentra mais do que 50% de tudo que é produzido no país. E o restante, os 90%, tem uma média de renda de R$ 754. Isso são dados do IBGE do ano passado. Isso é que nós temos que combater. O Brasil, segundo as Nações Unidas, é o 9º país mais desigual do mundo. Só países da África são mais desiguais do que o Brasil. Segundo a ONU, o Brasil, por 2 anos consecutivos, está no 79º lugar no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Isto é por causa do sistema tributário? Não. Não. Nós temos fatores históricos, mas o sistema tributário agrava as desigualdades sociais. Ele agrava. E ele pode ser um excelente instrumento para reduzir as desigualdades e fazer com que o país se desenvolva. Olha aqui, ó. A posição do Brasil. Tem países como a Venezuela, a Bósnia, Sri Lanka, onde existem castas sociais, que são menos desiguais do que o Brasil. Isto é um absurdo. Olha aqui, ó. Isto é o Brasil. Ó. Isto tem que ser combatido. E é possível nós termos um sistema econômico, isso no nosso estudo nós vimos isso. É possível nós termos um sistema econômico, um sistema tributário mais justo, ter mais distribuição de renda e, ao mesmo tempo, termos desenvolvimento e crescimento econômico. Isso é possível porque é isso que se observou o que aconteceu nos outros países. Eu tinha pedido um pouquinho d'água, certo? Não, aqui tem, já tem. Obrigado.
Então a gente fala muito, tem que fazer uma tributação justa. O que seria uma tributação justa? Uma tributação justa para mim, para ele, para qualquer um de nós, não necessariamente vai ser a mesma coisa. Uma tributação justa para o empresário é diferente da tributação justa para o trabalhador. Aqui se fala de uma tributação justa para a sociedade. Uma tributação justa para a sociedade é uma tributação em que as pessoas, os contribuintes, paguem tributos de acordo com sua capacidade contributiva. Então, quanto maior a capacidade contributiva de alguém, maior a tributação para esse alguém. Isto é uma tributação justa. E como é que se consegue uma tributação justa? Fazendo com que os impostos sejam progressivos. Ou seja, quanto maior a capacidade contributiva de alguém, maior a carga tributária para esse alguém. Qual é a dificuldade de se fazer isso? A dificuldade é que uma tributação progressiva é aplicável na tributação da pessoa. Pega a renda. Eu posso verificar pela renda da pessoa quanto pode ser a alíquota. Bom, para essa pessoa aqui eu dou isenção, porque ela ganha muito pouco. Para essa aqui eu cobro uma alíquota de 7,5%, para essa outra aqui que tem uma renda maior, 15%, para essa outra 20%, e 2,5%, que é o que tem hoje. Isso é uma tributação progressiva. Eu posso fazer na tributação da pessoa, posso fazer na tributação das coisas, de bens, mas o problema é que eu não posso fazer na tributação sobre o consumo. E como foi dito pela deputada aqui, a tributação sobre o consumo no nosso país é um problema, porque mais de 50% da carga tributária no país é tributação sobre o consumo. Tem ICMS, tem ISS, tem PIS, PASEP, IPI, tem a folha de pagamento, e tudo isso ao longo de uma cadeia produtiva, que faz com que os produtos sejam muito caros. Quem já teve aqui a oportunidade de viajar para os Estados Unidos? E com o câmbio desfavorável como é o nosso, a gente chega lá e as coisas são mais baratas. Por quê? Porque a tributação sobre o consumo lá é 16%. Da carga tributária total, 16% é tributação sobre o consumo. No nosso país é mais de 50%. Então esse é um problema que nós apontamos no nosso estudo, esse é um problema que nós colocamos nesse livro que eu mostrei para vocês, esse é um problema que nós apontamos para o deputado, e ele acolheu, o deputado Luiz Miranda, acolheu as nossas propostas e encaminhou um projeto que eu vou falar daqui a pouquinho, que eu já tirei. Então esse é um problema sério que nós temos. É preciso simplificar o sistema tributário brasileiro? É. Ninguém é louco para dizer que não é. Nós temos que simplificar. Agora, o problema maior do nosso sistema tributário não é a simplificação, não é a complexidade. O problema maior é a alta carga tributária sobre o consumo, porque ela tira o poder aquisitivo das pessoas, dificulta as empresas, a concorrência das empresas. Como é que uma empresa vai concorrer com produtos que vêm de fora, se os produtos de fora não têm a tributação que a gente tem aqui sobre o consumo? Então isso tem que ser mudado. Mas nós não podemos simplesmente acabar com a tributação sobre o consumo e reduzir a arrecadação do Estado brasileiro. Nós temos que compensar de outra forma. E é isso que eu vou mostrar para vocês quais as alternativas. Olha aqui, ó. Por que a tributação sobre o consumo é tão ruim? E por que eu não consigo fazer com que ela seja progressiva? Um exemplo aqui, ó. Um contribuinte vai vender um bem. Imagine um bem qualquer, uma geladeira, um fogão. Quando ele vende esse bem, ele, o comerciante lá, ele está sujeito a um monte de tributos. E eu coloquei aqui, ó. Coloquei ICMS, tem IPI, PIS, PASEP, COFINS. Isso vem em toda a cadeia produtiva. Mas ele, ali, naquele momento, quando ele vende aquele bem, ocorre o fato gerador daqueles tributos, ele vai ter que pagar. O contribuinte vai ter que pagar. O comerciante vai ter que pagar. Ele é o contribuinte e é o responsável. Mas não é ele que vai arcar com isso. Ele repassa isso para o preço do bem. Nós sabemos disso. Por isso que o bem fica caro. Imaginem um consumidor que ganha R$2.000. Qual é a carga tributária para esse consumidor? Eu pego
aqueles R$1.000 de tributo que tem embutido no bem, divido pela renda dele, 2.000, a carga tributária é 50%. 50%. Agora, se eu tenho um consumidor do mesmo produto, que ganha R$20.000, eu faço o mesmo cálculo e a carga tributária é 5%. Então, esse é o grande problema. A tributação sobre o consumo, ela é inversamente proporcional à renda, à carga tributária. Quanto maior a renda, menor a carga tributária. E quanto menor a renda, maior a carga tributária. Isso é injusto. E eu não tenho como resolver progressividade aí. A única forma que eu tenho para resolver isso é não tendo tanta tributação sobre o consumo. Não é acabar com a tributação sobre o consumo, é reduzir a tributação sobre o consumo. E olha, isso tem em toda a cadeia produtiva. Por isso é inaceitável que continue assim no nosso país. Agora, eu acredito que vocês entenderam que é necessário fazer uma modificação na tributação sobre o consumo. Acho que está tranquilo. Mas o que se pergunta é, a carga tributária no Brasil, ela é alta, ela é baixa? Ela gira em torno de 32%, 33%. Ela tem que ser menor? Tem que ser maior? Depende do tipo de país que eu quero. Não vamos entrar nesse mérito, mas ela é 32%. Será que ela é alta? Olha só para lembrar aqui, ó, a carga tributária eu calculo assim, ó, eu tenho o PIB e uma parte do PIB, aquela parte verde lá, fica com o Estado, com a União, com os Estados e com o município, os municípios e o Distrito Federal. A carga tributária, então, é um percentual daquilo que foi gerado na economia, que fica com o Estado. Será que a nossa carga tributária é alta, como dizem? É uma das mais altas do mundo? Vamos ver aqui. Se nós compararmos com países da OCDE, países desenvolvidos, nós vamos ver o seguinte, que a média da carga tributária dos países da OCDE gira em torno de 34%. A nossa é 32%. Eu não quero dizer com isso que ela é baixa, ela não é baixa, mas ela não é um absurdo de alta. Entenderam o que eu quero dizer? Tem que baixar? Bom, se nós conseguirmos aumentar o nosso PIB, seria ótimo que baixasse. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um PIB de 21 trilhões. A carga tributária é 26%. 26% dá para o governo americano arrecadar muito dinheiro, porque o PIB é altíssimo, diferente do nosso. Então, é possível baixar a nossa carga? É, mas nós temos que melhorar a economia. Então, olha só, tem países como a Dinamarca que a carga tributária é quase 46%. Uma dúvida agora, uma pergunta, na verdade. O Brasil é a 9ª economia do mundo, ou seja, nós temos um PIB alto comparado com outros países. A 9ª economia do mundo. A nossa carga tributária é semelhante à carga tributária dos países da OCDE. A pergunta que se faz é, então por que os valores arrecadados no Brasil não são suficientes para dar o nível de vida que tem na Itália, no Canadá, na França? Por quê? Alguém já parou para pensar nisso? Porque isso eu te falo, a nossa carga tributária é alta. Nós somos a 9ª economia do mundo e o dinheiro é mal gasto. Realmente ele é mal gasto. Não resta dúvida que ele é mal gasto. Mas olha um detalhe aqui. O grande problema é a carga tributária per capita. Eu vou explicar para vocês aqui. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Um PIB em 2017 de cerca de 2 trilhões de dólares. Tudo que o país produziu no ano, 2 trilhões de dólares. Se eu dividir pela população, cada um de nós produziu no ano 9.160 dólares. Com a carga tributária de 32%, o Estado brasileiro arrecadou em torno de 600 bilhões de dólares para fazer todas as políticas públicas necessárias. Em torno de 600 bilhões de dólares. Quanto cada um de nós pagou de tributo no ano? Se eu fizer a divisão per capita, cada um de nós pagou cerca de 3 mil dólares.
Eu, você, cada um de nós. $3.000. Então nós pagamos $3.000 e queremos um serviço do Estado pagando $3.000. Muito bem. Agora eu fiz a comparação aqui com o Canadá. O Canadá tem uma população de 37 milhões de habitantes. O PIB do Canadá é parecido com o nosso, quase 2 trilhões. Um pouquinho menos, quase 2 trilhões. Cada canadense, agora eu divido o que a produção pela população. Cada canadense produziu quase $49 mil por ano. O PIB do Canadá é semelhante ao nosso. E o Canadá arrecadou, o Estado canadense arrecadou quase o mesmo que o Brasil, quase $600 bilhões. Quanto cada canadense pagou de tributação? Ou seja, a carga per capita no Canadá, $15.400. O que eu quero dizer com isso? Que cada canadense pagou mais do que 5 vezes o que cada brasileiro pagou para ter os serviços que o Canadá fornece, para ter a infraestrutura do Canadá. Então, para nós chegarmos perto do Canadá, nós precisamos aumentar a carga tributária per capita. Nós precisamos aumentar a carga tributária per capita. O problema do nosso país é que a economia é ineficiente. Por isso que nós não conseguimos fazer isso aumentar. E como é que nós podemos aumentar a carga tributária? Olha só, a carga tributária é o quê? É o PIB vezes a carga tributária dividido pela população. É uma continha simples. Como é que eu aumento isso? As possibilidades são 3. Ou eu reduzo a população, né? Aumento a carga tributária, é uma possibilidade. Ou, vou dizer que é ridículo, ou aumento a carga tributária, 32%, vamos aumentar para 60%. Nem que eu aumente para 100%, eu chego perto dos Estados Unidos. Não consigo. Por quê? Porque o PIB é baixo. A única maneira de resolver isso é aumentando o PIB. E para aumentar o PIB, nós temos que mudar o sistema tributário que trava esse país. Impede que haja desenvolvimento, impede que as pessoas tenham poder de consumo, impede que as empresas possam competir aqui e lá fora. Então nós temos que mudar esse sistema. Isso não pode continuar. Olha aqui, ó, uma comparaçãozinha. Ó. Olha ali, os Estados Unidos, com um PIB de 21 trilhões, eles têm uma carga tributária bem menor que a nossa, 26%. Vamos chegar na carga tributária dos Estados Unidos. Se a gente colocar 26% aqui, hoje, quebramos o Estado brasileiro. Porque a arrecadação é pequena. A única forma de resolver é aumentando o PIB. Olha ali, ó, quanto que eles arrecadam? 5,5 trilhões, com uma carga tributária bem menor. Muito bem. Então, nós apresentamos esse projeto para o deputado Luiz Miranda. O Luiz Miranda se encantou com o nosso projeto. E aí eu gostaria que alguém colocasse ali a apresentação da Frente Parlamentar Mista. É possível? Isso. Então nós apresentamos há cerca de 3 meses isso para o deputado Luiz Miranda, e ele disse assim, mas é isso que eu quero, porque ele era um empresário que morava nos Estados Unidos, veio para o Brasil com a ideia de fazer uma mudança no sistema tributário, uma ideia de fazer algo semelhante ao que tem nos Estados Unidos. E quando ele encontrou o trabalho feito pela Anfip e pela Fenafisco, ele disse, é isso aí que eu preciso. E nós demos os subsídios para ele apresentar o projeto que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, ele fez a Frente Parlamentar Mista, a reforma tributária. Agora, e aqui tem diversas entidades que apoiam, inclusive a Fenafisco e a Anfip. Eu acho que está faltando bateria aqui. Então, são diversos deputados que compõem a frente. E o que é importante nessa frente?
Foi o que foi dito pela deputada Anne Silva. É importante nós definirmos um sistema tributário a partir do diálogo com a sociedade, indo em cada ponto da sociedade, como a gente está fazendo hoje aqui, e verificar quais são os anseios, o que vocês acham disso que nós estamos propondo. É bom, não é bom? E aí se chegar num consenso e para apresentar um projeto. Então, a frente parlamentar começou lá por março, ó, ela vem vindo. Busca enfrentar a injustiça fiscal, simplificar o sistema tributário, ampliar a progressividade, ampliar a tributação sobre a renda e patrimônio, porque olha só, eu falei para vocês que nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo. E como é que nós compensamos isso? A ideia é aumentar a tributação sobre o patrimônio e a renda. Então, o deputado Luiz Miranda, ele disse assim: nós não vamos conseguir resolver tudo de uma vez só. Nós não vamos conseguir resolver tudo de uma vez só. Vamos atacar primeiro renda. Vamos mexer na renda. Vamos propor mudar a renda. E aos poucos a gente vai ajeitando o resto. E já tramita no Congresso sistemas projetos de lei não, PECs, que tentam mexer na tributação sobre o consumo. Essas duas PECs que estão em tramitação lá no Congresso, que é a do Baleia Rossi e que é do deputado Raul, elas têm uma coisa muito boa: simplificação. Simplificação, excelente. Só que elas não atacam o cerne do problema, que é a carga tributária. Elas não reduzem a carga tributária. A carga tributária continua a mesma. Pega vários tributos, junta num só, um IVA ou um IBS, mas a carga tributária continua a mesma. E nós entendemos que nós temos que reduzir a carga tributária sobre o consumo. Bom, mas então o deputado Luiz Miranda, ele apresentou um projeto baseado nos nossos estudos, que é o projeto de lei, esse aqui, ó, 3129, foi em 28 de maio que ele apresentou. E o que ele faz nesse projeto? Olha aqui, ó. Ele propõe uma reestruturação na tabela de imposto de renda, para torná-la mais progressiva. Hoje a tabela de imposto de renda, ela é teoricamente progressiva, mas pelos dados da Receita Federal, nós chegamos à conclusão que ela só é progressiva até a faixa de quem ganha de 30 a 40 salários mínimos. A partir daí, ela começa a ser regressiva. Quanto mais a pessoa ganha, menor é a alíquota efetiva de imposto de renda que essa pessoa tem. Por quê? Porque hoje, no Brasil, existe isenção sobre lucros e dividendos. Só Brasil e Estônia, esses dois únicos países. O Charles até disse que não acha que existe a Estônia, né, Charles? Há dúvidas da existência da Estônia, né? Mas só esses dois países não tributam lucros e dividendos. E isso causa uma distorção no nosso sistema, porque a partir de 30, 40 salários mínimos, as pessoas que ganham acima disso têm parcelas de lucros e dividendos que representam tanto no rendimento que a alíquota efetiva começa a baixar, chega a 1%. Então, o que nós propomos, e o deputado Luiz Miranda encampou nesse projeto dele? Acabar com a isenção sobre lucros e dividendos, ser tributado na tabela. E o que ele faz? Uma tabela mais progressiva. Eu acho que a próxima aqui, ó, fica melhor de ver, ó, que é essa aqui, ó. Aqui está resumido, ó. Até 4 salários mínimos, mais ou menos, até 4 salários mínimos, alíquota zero. Isso vai fazer com que 33% do total de contribuintes, cerca de 9 milhões e meio de contribuintes, fiquem isentos. Mais poder de compra para essas pessoas. Mais de 6 a 15, mais de 4 a 6, 15%. Mais de 6 a 8, 20%. Mais de 8 a 10, 25%. E mais de 10 a 34 salários mínimos, 27,5%.
são 64% do total de contribuintes, cerca de quase 19 milhões de contribuintes que vão ser desonerados. Só uma faixazinha lá, perto dos 34 salários mínimos, é que mantém como hoje, não é desonerado, nem aumenta, fica praticamente como é hoje. E, em função da isenção de lucros e dividendos, e colocação desses rendimentos na tabela, 3% da população, 3% dos contribuintes, que dá em torno de 1 milhão de contribuintes, vão ser onerados. Agora, pasmem. Com essa proposta, há um acréscimo de em torno de 63 bilhões de reais por mês, só nessa reestruturação da tabela de imposto de renda. Ela passa a ser progressiva por ter mais alíquotas, mais faixas e por trazer para dentro da tabela todos os rendimentos, inclusive lucros e dividendos que hoje são isentos. O Luiz Miranda colocou algo que não está no nosso projeto, mas que eu acho louvável. Ele, no projeto de lei, vocês olhem lá, ele aumentou a tributação, ou melhor, aumentou a progressividade da pessoa física e reduziu a tributação das empresas. Hoje, o imposto de renda da pessoa jurídica é 15%, ele propõe baixar para 10%. E aquela alíquota de 10% para quando o lucro da empresa, ele tem essas propostas que estão no projeto dele. Vocês deem uma olhada. Isto é o início de uma nova era no sistema tributário. Espero que prospere isto lá, mas não é o suficiente. É necessário que nós façamos a redução da tributação sobre o consumo. Se não houver isso, não adianta nós mexermos na tributação sobre a renda, porque a concorrência vai continuar ruim das empresas e as pessoas vão continuar com o poder aquisitivo muito aquém do necessário. Obrigado pela atenção.